nas mãos, eu tenho a resposta, a resolução dos meus problemas. Tô indo trabalhar, tô indo fazer o cabelo. E eu tava lendo o livro de Apocalipse e ele manda as cartas às 7 igrejas. E Deus e Jesus começa a se apresentar para João, né? Lá na ilha de Patmos. Se você não sabe, vai ler Apocalipse. E quando Deus, eu vou falar assim de uma forma bem esdrúxula, bem simples. E quando Deus começa a se apresentar, logo no início do texto, ele já vem se apresentando como a solução de um problema. Você sabia disso? Porque para a igreja que está sem luz, ele é o candelabro. Então, para a igreja que está sem luz, sem direção, o que tirou os olhos dele para olhar para outras coisas, por exemplo, a igreja de Éfeso, ele diz que é o candelabro. E sobre ele carrega as 7 estrelas. Esse candelabro, ele serve para levar as velas, ou seja, serve para iluminar. A igreja de Éfeso era uma igreja temente ao Senhor, andava nos caminhos e ela não tolerava os falsos pastores e as falsas condutas. O que nós aprendemos com isso é que ainda que nós não aceitamos o comportamento errado de outras pessoas dentro da igreja, os nossos olhos não têm que estar focados naquilo que está acontecendo de errado, mas sim focado à luz da palavra, à luz de Jesus. Focar os nossos olhos nos olhos de Jesus. Então, nas 7 cartas à igreja, quando vem o problema, você vai lendo, Deus, antes disso, já vem com a solução nas mãos, com seus instrumentos. E se você tem dúvidas sobre isso que eu estou falando, vai lá em Apocalipse, começa a ler as 7 cartas à igreja. Outro exemplo é a igreja de Sardes, que é uma igreja que está morta. Logo no início, ele fala assim, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quem é que tem o Espírito de Deus? Quem está vivo. Ou seja, se a igreja não tem o Espírito de Deus, é uma igreja morta. Por exemplo, a igreja de Sardes. Então, ele sempre já vem usando aquilo, o instrumento que ele tem nas mãos, elementos que ele tem nas mãos, para ser a resposta daquilo, da escassez daquilo que a igreja precisa. Você está entendendo? Nas outras igrejas também, ele, antes de começar, ele vai mostrando que ele é a solução, que ele é a resolução, que ele é capaz. E lógico, fala do arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Se você tem dúvida, mais uma vez, vai lá as 7 cartas da igreja no livro de Apocalipse. Tá bom? Tchau.